Olá, eu sou a Atma e hoje eu vou dar continuidade aos vídeos sobre o oráculo cigano. A primeira carta sobre a qual nós falamos foi a carta da nuvem, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre os registros acásicos da luz astral para poder complementar o tema, né, que a gente começou a tratar aqui nessa primeira carta da nuvem. O que são os registros acásicos da luz astral? Os registros acásicos da luz astral são uma grande base de dados e de informação onde tudo que você sente, que você pensa com muita intensidade fica gravado e registrado nessa luz astral. E qualquer pessoa que tem mais sensibilidade, todos nós temos sensibilidade, mas principalmente se você treina um pouco isso, não que seja necessário, mas isso é algo que acontece também de forma automática, mesmo que inconsciente. Então nós podemos registrar essas informações que estão nesses registros. Então essas informações elas ficam flutuando, ligadas a nós pelo nosso campo áurico, e elas estão em cada parte do universo. Em cada ponto do universo você pode captar todas as informações de toda a humanidade, de todos os seres, de tudo e de todos, como se tivesse tudo ali disponível num ponto só para você acessar. É como se fosse uma grande enciclopédia livre com todas as informações. Então, por exemplo, no meu primeiro livro, Sensibilidade, o Diário de uma Jovem Mística, que foi o primeiro livro impresso que eu fiz na minha vida e acho que o único impresso que eu vou fazer, eu realizei algumas pesquisas porque eu queria comprovar a veracidade desses registros acásicos da luz astral, precisava sentir na pele, né? Então eu estava a caminho de alguns lugares, eu procurava ver a distância, o que eu ia encontrar naquele lugar. E aí eu acabava acessando os sentimentos da pessoa. Eu via pessoas que tinham tido vontade de cortar o cabelo de manhã, tinham cabelo na cintura, e quando eu encontrava com a pessoa, quando eu projetava ela no meu plano, na minha tela mental, eu via ela com os cabelos cortados, assim, curtinhos. Quando eu encontrava com ela no final do dia, ela estava com o cabelo grande ainda, mas ela me confessava que tinha tido muita vontade de cortar o cabelo curtinho naquele dia de manhã quando ela acordou. Ou seja, aquele desejo intenso que ela teve de ficar com os cabelos curtinhos naquele dia foi a imagem que eu tive dela no plano astral naquele momento em que eu me desprendi e olhei. E como eu ainda não estava muito treinada assim naquela época, eu ainda não sabia distinguir. Não, essa aqui foi uma imagem mental que ela fez, mas ela ainda está com o cabelo curto. Então isso é um treino, né, para quem é curioso. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de fazer esses testes assim para poder sentir na pele algumas coisas que eu lia e tudo mais. E vale a pena porque nós temos que ser racionais também, ou não, né? Eu sempre fui muito assim, talvez pela minha bagagem de espiritismo, né, muitas vidas também, muitas experiências nesse campo aí, muitos amigos da área do espiritismo, frequentei centro espírita durante muitos anos na minha vida, trabalhei com psicografia, então eu tenho essa coisa dentro de mim que eu não consigo me livrar disso, que é essa racionalidade, apesar de ter também uma sensibilidade muito aflorada, até pelos testes e por dar atenção a isso, né? Quando você foca naquilo, você desenvolve aquilo. Nosso amigo Fletcher Schwartz gravou um vídeo agora recentemente comigo, que você pode acessar no canal, Fletcher Schwartz, SCW, procura aí, Fletcher Schwartz, alguma coisa. Ele fala sobre isso, né? Naquilo que você foca a sua atenção é aquilo que você vai desenvolver também. Isso aí a gente está entrando já agora em outro tema, que é essa questão da lei da atração, daquilo que você cria como uma experiência de vida, quando você foca a atenção em alguma coisa, né? Voltando aos registros acásicos da luz astral. Bom, gente, esse tema dos registros acásicos da luz astral é maravilhoso, ele é muito extenso. Eu ainda vou voltar nesse tema várias vezes aqui pra gente falar sobre o oráculo cigano. Por quê? Porque isso é a base do oráculo cigano. Quando
a gente entra nesse estado de transe para a gente poder abrir o oráculo, sabe? É um ato consagrado, né? E você vai acessar ali delicadamente, respeitosamente, sabe? Todo o registro daquela pessoa ali, para ver todas as possibilidades que ela fez o favor de plasmar na vida dela para o futuro e acessar as informações do passado também. O que são essas informações além do que a gente chama de registros acásicos da luz astral? É até um nome científico, né, ou esotérico. Talvez uma mulher cigana de tempos ancestrais fosse dar um outro nome, a alma do mundo, a grande alma do mundo, a alma da humanidade. Não importa tanto assim o nome que a gente dá. O que importa é a gente prestar atenção, pesquisar sobre esse mecanismo, saber que ele existe. E para a gente fechar esse vídeo, eu vou sugerir que você faça um teste. Quando você estiver perto de alguém, procure perceber a história, as vibrações que essa pessoa está emanando para você. Muitas vezes você conhece alguém, a pessoa te fala uma coisa, mas parece que você está vendo um outro filme ali e não tem nada que você possa falar. E muitas vezes não tem como mesmo. Eu também nem vou perder meu tempo ficar fuxicando, né? Cada um aqui tem a sua consciência. Agora, também não é pra ficar paranoico, não. Eu até já aprendi, sabe, gente, a abstrair, porque assim, é tão comum a pessoa estar num estado de desalinhamento entre pensamento, palavra e ação, pensamento, palavra e ação, que muitas vezes você vê a pessoa totalmente discrepante ali, que ela pensa em algumas coisas, ela alimenta ela plasma certas cenas, certas coisas em volta do campo áurico dela e vibrando isso aí para o universo, mas ela se mostra de outra forma e ela fala de outra forma e ela fala sobre outros assuntos diferentes daqueles que ela alimenta no plano astral dela. Isso tem a ver também com a energia sexual da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa até queria ser assim, mas no mundo mental dela ela é assado. E esse assado você vai sentir estando na presença daquela pessoa, mas também sem julgamentos, sem, sabe, transcende. Até porque nós devemos observar sem julgar. Como uma vez eu aprendi, foi um aprendizado que me foi muito útil na minha vida. Bom, gente, então eu deixo esse tema aqui hoje para vocês, pra gente refletir sobre esse assunto, sabe? Como é que funciona realmente essa questão aí do universo? Será que a gente já não deve viver de uma forma mais aberta e tendo uma consciência mais desperta a respeito de como é realmente o funcionamento do universo, de como é que é realmente o funcionamento da nossa mente e de sabermos mais uma vez que não somos o nosso corpo e também não somos a nossa mente, somos o Atma. Vamos falar sobre esse tema do Atma no nosso próximo vídeo. Até lá!